Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula 5 de Arduino. Vamos aprender o que é e como funciona o PWM e faremos um projeto para controlar a velocidade de motor com potenciômetro no Arduino. Para começar, vamos relembrar rapidamente o que é o potenciômetro e como ele funciona. O potenciômetro, ele é um componente a partir do qual podemos obter uma resistência variável. Então, ele tem um cursor giratório e ele é constituído por 3 terminais. Aqui do lado eu vou colocar o esquema representativo do potenciômetro. Então, notem aqui que ele tem os 3 terminais, A, B e C, e aqui no centro eu tenho o meu cursor giratório. Quando nós analisamos a resistência entre o terminal A e o terminal C, nós concluímos que esse valor de resistência, ele é sempre fixo, ele não se altera, que é a resistência total do potenciômetro. Agora, o terminal do meio, ele está ligado ao cursor giratório. E à medida que nós vamos mexendo o cursor giratório, nós podemos alterar o valor de resistência que existe entre o terminal A e o terminal B e, consequentemente, alteramos também o valor de resistência que existe entre o terminal B e o terminal C. Então, aqui nessa figura, nós chamamos de R1 a resistência entre A e B, e de R2 a resistência entre B e C. Notem que a resistência total entre A e C é o valor de R1 mais R2. Na aula número 3, nós aprendemos como fazer um circuito para usar essa propriedade que o potenciômetro tem de alterar a resistência para nós conseguirmos alterar a tensão na entrada de um pino analógico do Arduino. Então, se você ainda não viu ou se você ainda não se sente seguro sobre a aula 3, eu tô deixando ela aqui no card para vocês poderem acessá-la novamente e estudar. Bom, nesse desenho aqui, só para a gente lembrar o circuito, nós temos o potenciômetro. O potenciômetro, então, ele é constituído por 2 partes de resistência, R1 e R2. E aqui nós temos os 3 terminais dele, ó, o terminal A, o terminal B e o terminal C. Notem que o terminal A, que é uma extremidade, nós ligamos aqui na alimentação, no 5 volt. O terminal C, que é a outra extremidade, nós ligamos no terra, no GND, e o terminal B, que é o terminal do meio, nós ligamos no pino de entrada analógica do Arduino. Quando nós giramos aqui o cursor do potenciômetro, nós alteramos o valor de R1 e R2, consequentemente, nós alteramos o valor dessa tensão aqui que existe no pino de entrada analógica do Arduino, que é o pino aqui ligado no componente, né, no terminal do meio do potenciômetro. Então, com esse circuitinho, nós conseguimos obter uma tensão que varia proporcionalmente à medida que eu vou girando o cursor giratório do potenciômetro. Esse circuito que está aqui do lado, gente, é o mesmo circuito que está à esquerda. É só uma representação diferente. Porque muitas vezes, principalmente se nós não estamos acostumados com essa notação aqui, pode parecer um pouco estranho, pode parecer que o circuito está até mesmo aberto, mas não é isso. Olha aqui, nesse circuito aqui da direita, nós temos o terminal A e o terminal C, que são as 2 extremidades, e entre essas 2 extremidades existe uma diferença de potencial de 5 volt, uma tensão de 5 volt, que é exatamente o que a gente tinha aqui no outro circuito. Aqui nós temos o terminal, então, A. Entre A e B existe o valor da resistência R1 e entre B e C existe o valor da resistência R2. Aqui no pino do meio, que é o B, a gente faz a ligação lá para a entrada analógica do Arduino.
Bom, eu vou aproveitar aqui na sequência e já relembrar com vocês o esquema de ligação do LED. Bom, como nós ligamos um LED? O LED, que é ligado para funcionar como uma saída do projeto do Arduino, ele é ligado a partir de um pino de saída digital do Arduino. Então, esse pino nós ligamos aqui em uma extremidade de um resistor de 300 ohm, e esse resistor segue aqui conectado ao anodo do LED. E o catodo do LED é conectado ao terra, ao GND. Dessa forma, nós já sabemos, né, que quando esse pino de saída tem nível alto, vai ter 5 volts aqui, esse circuito então vai ficar fechado e aí o LED vai se acender. Agora, quando a gente tiver nível baixo no pino de saída, nós vamos observar uma ausência de diferença de potencial elétrico aqui e, consequentemente, não haverá corrente e o LED não vai acender. Aqui à direita eu coloco um outro esquema representativo da ligação do LED, é o mesmo circuito aqui da esquerda, só que representado de uma maneira diferente. Note aqui que nós temos o nosso pino digital, que vai servir para controlar o LED. Nesse pino aqui, nós ligamos um resistor de 300 ohm. Na outra extremidade do resistor de 300 ohm, ligamos o anodo do LED e o catodo do LED é ligado no GND. Lembrem-se que o LED, ele é um componente que tem polaridade. Então, você tem que se preocupar onde você vai ligar o anodo e onde você vai ligar o catodo para você não danificar o componente. Aqui no Tinkercad, eu mostro então para vocês agora essa ligação que nós acabamos de comentar. Aqui nós temos tanto o circuito do potenciômetro ligado, como também o circuito do LED ligado. Volto a dizer que, se vocês têm alguma dúvida sobre esses circuitos e sobre o processo de montagem como um todo, volte na aula 3, porque lá nós discutimos isso com detalhes. Então, se eu iniciar a simulação aqui, nós conseguimos enxergar que a tensão aqui do pino do meio do potenciômetro, ela é alterada a partir do momento que eu começo a girar o cursor do potenciômetro. Então, entenda que o potenciômetro está alterando o valor de resistência e, consequentemente, nós observamos uma alteração no valor de tensão aqui com relação ao pino, né, ao terminal do meio desse potenciômetro. Esse terminal do meio, gente, ele tá ligado aqui na entrada de um pino analógico do Arduino. Então, eu escolhi aqui o pino A2. Agora, nós temos também o circuito do LED aqui, temos o resistorzinho de 300 ohm para limitar a corrente, catodo do LED está aqui no terra, o anodo do LED está ligado no resistor e o outro terminal do resistor está ligado aqui no pino 9, no pino número 9 da parte digital do Arduino. Por enquanto, não aconteceu nada com o LED porque nós não programamos ainda. O que acontece, gente? Lá na aula número 3, nós fizemos uma programação para observar esse valor de tensão que estava entrando lá no Arduino, que veio do potenciômetro, e se essa tensão fosse maior ou menor que um valor, nós acendíamos ou apagávamos alguns LEDs. Na aula de hoje, aqui agora, o nosso objetivo é outro. O que nós queremos fazer é alterar a quantidade de luz que esse LED vai emitir ao mexer aqui no cursor do potenciômetro. Então, a luz que vai sair do LED, ela vai ser mais ou menos intensa, dependendo aqui da posição em que se encontra o ponteiro do meu potenciômetro. Então, esse é o nosso objetivo. Para fazer isso, nós vamos usar uma técnica chamada de PWM. E eu vou tentar explicar para vocês melhor agora o que significa essa sigla. Bom, o que significa PWM? PWM vem das iniciais de inglês para modulação por largura de pulso.
Vamos entender o que isso significa. O PWM, gente, ele é um sinal que possui um ciclo de trabalho que determina com que frequência o sinal muda do nível lógico alto para o nível lógico baixo e vice-versa. Então, tudo que a gente estava fazendo até agora lá nos pinos digitais do Arduino, ou era sempre 0, ou era sempre 1. Por exemplo, se a gente quisesse desligar o LED, a gente sempre colocava o nível baixo, low, na saída que ia para o LED. Se a gente quisesse ligar o LED, a gente sempre colocava nível lógico alto durante todo o tempo que a gente quisesse deixar o LED ligado. Agora, o que eu estou apresentando para vocês é uma outra possibilidade. É colocar na saída do Arduino um sinal de PWM, que é esse sinal que possui uma frequência, né, que determina uma mudança de nível lógico entre alto e baixo, à medida que os períodos dessa onda vão passando. E esse tempo que fica aqui em nível lógico alto pode mudar. Então, veja, ó, eu tenho várias possibilidades. Vou colocar uma terceira possibilidade. Olha só. Então, nós podemos determinar diversos tipos de diferentes de forma de onda lá na saída do nosso pino digital PWM do Arduino. O que isso traz para nós de vantagem? Bom, gente, eu vou colocar aqui do lado 3 figurinhas que eu acho que vai ficar claro para vocês entenderem o que a gente pode fazer com o PWM. Então, nesse primeiro caso aqui, que a maior parte do tempo o sinal fica em nível lógico baixo e um curto espaço de tempo ele fica em nível lógico alto, se nós, por exemplo, ligássemos esse sinal em algum tipo de lâmpada, um LED, por exemplo, nós iríamos observar um brilho de baixa intensidade nessa lâmpada. Por quê? Essa frequência ela é tão alta, esse processo de acender e apagar, né, de nível alto e nível baixo aqui, é tão rápido que o nosso olho não consegue detectar que hora essa lâmpada está acesa e hora ela está apagada. O que nós conseguimos perceber é uma intensidade de luz baixa nessa lâmpada. Agora, nessa segunda situação aqui, eu aumentei um pouquinho mais o tempo que o sinal fica alto. E a partir daí, eu consigo enxergar uma intensidade luminosa maior. Na terceira situação, a maior parte do tempo, nós observamos que o sinal fica em nível lógico alto e um curto espaço de tempo aqui fica em nível lógico baixo. Consequentemente, a minha lâmpada vai ter um brilho bem mais intenso. Então, isso é modulação por largura de pulso. É nós conseguirmos, por meio desse sinal de PWM, alterar a característica de funcionamento de uma determinada carga por meio dessa frequência com que o sinal muda de nível lógico alto para baixo. Falando um pouquinho mais sobre um sinal de PWM, o que nós observamos, gente? Qual que é o período dessa forma de onda que vocês estão vendo aí na tela? Período, nós já estudamos em aulas anteriores da disciplina, representa o tempo que o sinal gasta para completar um ciclo completo dele, não é isso? Então, eu posso definir o período como sendo esse tempo aí, ó, esse tempo que vocês estão vendo, o tempo que ela gasta para completar o ciclo dela todinho é um período. Tá vendo que aqui ela vai começar outro ciclo? Então, o tempo que ela gasta para completar cada ciclo é um período. Dentro desse ciclo dela, há momentos em que ela fica com o nível alto e há momentos em que ela fica com o nível baixo. Nós podemos observar aqui que o intervalo de tempo que ela fica com o nível lógico alto, nós podemos chamar de pulso, né? É o tempo que nós estamos enxergando o nível lógico alto dentro do período dessa onda. Bom, gente, existe um conceito
dentro do PWM, quando nós estudamos PWM, que é o Dutch Cycle. O que é isso, Dutch Cycle? E representa a relação entre o tempo do pulso dividido pelo período total do sinal vezes 100%. O Dutch Cycle, ele geralmente é dado em termos de uma porcentagem. Então, se eu, por exemplo, falar que existe um sinal cujo Dutch Cycle é 50%, significa que metade do tempo do período da onda ela vai ficar em nível lógico alto e metade do tempo do período ela vai ficar em nível lógico baixo. Então, pensa que é sempre assim, ó, o tempo que a onda fica com um sinal alto dividido pelo período total dessa onda vezes 100%. O valor do Dutch Cycle usado pelo Arduino é um valor inteiro armazenado em 8 bits. Então, ele armazena essa informação de Dutch Cycle em um mundo digital. Ele usa 8 bits para isso. 8 bits, então, nós sabemos que esse valor pode variar de 0 até 255. Aqui nessa figura, eu mostro para vocês diferentes sinais de PWM com valores diferentes de Dutch Cycle. Então, vejam, aqui nessa primeira forma de onda, esses traços em verde aqui delimitam cada período da onda, tá? Então, isso daqui, ó, é um período, isso é outro, outro. Então, cada intervalinho aqui entre esses traços verdes representa um período. Então, nessa primeira forma de onda, nós temos 0% de Dutch Cycle, ou seja, nós temos 0% do tempo que essa onda fica em nível lógico alto. Então, ela fica em nível lógico baixo durante todo o tempo. Se nós pensarmos na lâmpada, ela vai ficar totalmente desligada durante todo o tempo. Agora, aqui nessa segunda situação, nós temos 25% de Dutch Cycle. Então, em cada período, esse sinal fica 25% do tempo em nível lógico alto e 75% do tempo em nível lógico baixo. Aqui nós temos um Dutch Cycle de 50%, ou seja, metade do tempo do período em nível alto e metade em nível baixo. Aqui, nessa outra situação, com o Dutch Cycle de 75%, nós temos que 75% do tempo esse sinal fica alto e 25% do tempo o sinal fica baixo. Por fim, na última situação, nós temos o Dutch Cycle de 100%. Nesse caso, gente, significa que durante todo o período aqui, essa forma de onda, ela fica em nível lógico alto. Então, ela fica aqui no 5 volt, né? Durante todo o período dessa forma de onda. Então, quando a gente estava trabalhando anteriormente com a ideia de acender ou apagar um LED, a gente estava trabalhando ou com essa situação primeira aqui, de 0% de Dutch Cycle, quando o LED estava apagado, né, com nível baixo, ou a gente estava trabalhando com essa última situação aqui, com 100% de Dutch Cycle, quando o sinal fica alto o tempo todo. Agora, com esse novo conceito de PWM, nós podemos, então, considerar sinais, né, que têm essas características intermediárias de tempo que fica em nível alto e nível baixo. Bom, gente, então você pode agora estar pensando como você vai fazer aquela proposta que eu fiz no começo da aula. Como que a partir do potenciômetro nós podemos alterar o valor do Dutch Cycle, do PWM, para consequentemente poder alterar a intensidade da luz do LED. Gente, uma primeira constatação, uma primeira ideia que nós podemos ter é, ora, se o potenciômetro já está enviando para o Arduino um valor proporcional à tensão de entrada, que a gente sabe que esse valor é guardado pelo Arduino em termos digitais, nós podemos pegar esse valor que veio do potenciômetro e pedir, né, para sair um sinal de PWM proporcional a essa informação que chegou do potenciômetro. Só que, na verdade, as coisas não são tão simples assim, por quê?
Olha só, a tensão na entrada do Arduino, na entrada analógica do Arduino, a gente sabe que é armazenada com uma resolução de 10 bits. Então, nós já estudamos, né, que com 10 bits nós podemos escrever até 1024 valores. Nós podemos escrever de 0 a 1023. Então, o valor de tensão que está entrando lá, que veio do potenciômetro, que está entrando no Arduino, ele é um número que varia de 0 a 1023, certo? No ambiente digital, eu estou falando. Agora, quando nós pensamos no zero, nós estamos pensando que está entrando uma tensão de 0 volt, lá pelo potenciômetro, né? Agora, quando nós pensamos no número de 1023, nós sabemos que lá no potenciômetro está entrando por Arduino uma tensão de 5 volts. Agora, gente, eu não consigo relacionar diretamente esses valores de tensão que estão entrando com o valor de tensão que vai sair lá no PWM. Por quê? Porque o valor do duty cycle usado pelo Arduino, ele é armazenado com uma resolução diferente. Ele é armazenado com uma resolução de 8 bits. Então, lá no duty cycle, né, o valor vai ser armazenado com resolução de 8 bits. Com 8 bits, quantos valores diferentes nós conseguimos escrever? Gente, 2 elevado a 8 é 256. Então, nós conseguimos escrever valores de 0 a 255. Então, essa informação é a informação mesmo que o Arduino vai mandar para o duty cycle, né? Para fazer lá a forma de onda de PWM. Quando ele manda 0, significa um duty cycle de 0%. Significa que o sinal está totalmente em 0, né? Está totalmente em nível baixo o tempo todo. Quando ele manda uma informação de 255, significa que o duty cycle vale 100%, ou seja, o sinal está em nível lógico alto o tempo todo. Agora, se a gente quiser um valor de duty cycle entre 0 e 100%, por exemplo, 25%, nós temos um número aqui entre 0 e 255 que corresponde ao valor de 25%. Vocês sabem que basta fazer uma regrinha de 3 para a gente poder encontrar esse valor, né? Bem tranquilo, nós já estudamos esse processo de conversão anteriormente, nas aulas anteriores. Bom, então, como que a gente vai fazer para solucionar esse problema que a gente tem de resoluções diferentes da tensão que vem lá da entrada analógica para o valor de duty cycle que vai sair lá no pino PWM do Arduino? Nós usamos um comando chamado map. O que o comando map faz, gente? Ele remapeia um número de um intervalo para outro. É justamente isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer um remapeamento de um número que está de um intervalo de 0 a 1023 para um intervalo de 0 a 255. Então, o comando map, gente, a sintaxe dele, eu vou apresentar aqui para vocês agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável que eu preciso declarar, que chama PWM, e essa variável vai receber map, que é esse comando do mapeamento que eu estou falando para vocês, e entre parênteses você coloca primeiro o nome da variável onde está o valor que você quer remapear. Por exemplo, nesse caso lá do programa que nós vamos fazer, que eu vou explicar para vocês já, esse valor vai estar dentro da variável leitura do potenciômetro. Essa leitura do potenciômetro é a variável que guardou a informação lida pelo pino analógico de entrada do Arduino. Então, essa informação, gente, ela está escrita em termos de um intervalo de 0 a 1023. Então, 0 é o mínimo da leitura do potenciômetro e 1023 é o máximo da leitura do potenciômetro. Eu vou querer remapear esse valor, então, que veio lá da leitura do potenciômetro, para um outro intervalo. Aí depois eu coloco um intervalo novo aqui que eu vou querer fazer esse remapeamento.
Então, o novo intervalo vai ser de 0 a 255, onde o 0 representa o mínimo de duty cycle da saída do PWM, representa lá o 0%. E o 255 representa o máximo do duty cycle da saída do PWM, né? Representa, então, o 100%. Então, vamos lá para o Tinkercad para poder utilizar esse comando e ver se nós conseguimos controlar a luminosidade do LED. Observem aqui o código. Eu comecei declarando duas variáveis que vão dar nomes aos dois pinos que eu estou usando. Então, veja, na primeira linha eu declarei pino underline potência, pino do potenciômetro, que é o pino A2, que está aqui na parte analógica da placa do Arduino, que é o pino que eu escolhi para ligar, então, no terminal do meio do potenciômetro. E eu escolhi também o pino 9 para ligar o LED. Então, o pino no qual eu liguei o LED, eu chamei simplesmente de LED. Então, ficou constint LED recebe 9. Gente, uma coisa importante que vocês têm que ficar atentos é o seguinte: quando nós vamos usar PWM, nós vamos usar os pinos aqui da parte digital PWM da placa. Só que você precisa se certificar se o pino que você escolheu realmente é um pino do tipo PWM. Como você sabe disso? Tá vendo aqui que tem PWM e na frente tem um tiozinho? Esse tio serve para representar os pinos que são PWM. Então, olha, o pino 3 é PWM, o 5, o 6, o 9, o 10, o 11. Então, se você vai usar PWM, tem que escolher algum desses pinos que tem o símbolo do tio próximo ao número. Então, no caso, eu escolhi aqui o pino 9, que é um pino PWM, para poder ligar o LED. E esse pino passou a ser chamado de LED. Em seguida, eu declarei duas variáveis, uma chamada leitura underline potência, que vai guardar a leitura, né, que vem do potenciômetro, do pino do potenciômetro, e a outra variável chama PWM, que é a variável que vai armazenar os valores de duty cycle para criar o sinal de PWM. Dentro do void setup, conforme vocês já sabem, nós precisamos dizer se os pinos aqui da parte digital da placa, se eles vão funcionar como pinos de entrada ou pinos de saída. No caso, o nosso LED, ele é um pino de saída. Então, eu coloquei pin mode, entre parênteses eu coloquei o nome do pino, que é LED, o nome do pino 9, né, que eu dei como sendo LED, e depois, vírgula, output, já que é um pino de saída. Vamos ver aqui dentro do void loop qual que é a programação utilizada. Notem aqui que a primeira linha de comando dentro do void loop é leitura underline potência recebe analog read pino underline potência. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma leitura de um pino analógico. Então, essa variável, leitura underline potência, está guardando as informações lidas lá do potenciômetro, né? Que está aqui ligado ao pino A2, o pino aqui da parte analógica da placa. Bom, sabemos que essa informação de tensão guardada na variável leitura potência não é uma informação analógica, é uma informação que já é armazenada pelo Arduino na forma digital, conforme a gente disse, com resolução de 10 bits. Então, o que nós fazemos? O PWM vai ser a variável que vai receber o valor de duty cycle para criar o sinal PWM, que vai ser colocado aqui no pino 9, que depois vai alimentar o LED. Conforme a gente acabou de falar lá na apresentação, eu expliquei para vocês que nós vamos ter que usar o comando map. O que o comando map vai fazer, então? Aqui a sintaxe dele, nós colocamos primeiro a variável que está guardando o valor que vai ser remapeado. Então, eu coloquei o nome da variável, que é leitura, underline potência, vírgula,
ela varia inicialmente de 0 a 1023, porque nós sabemos que esse armazenamento aqui do analog read é feito com a resolução de 10 bits. E como esse pino aqui tem a saída dele de PWM com a resolução de 8 bits, nós vamos fazer esse remapeamento de o intervalo de 0 a 255. Então, o comando map está aqui exatamente aquela linha de comando que eu expliquei para vocês com detalhes na apresentação. Bom, depois que nós, então, já temos o valor do PWM guardado dentro da variável PWM, nós vamos usar o comando analog write, e aí nós colocamos entre parênteses o nome do pino que nós queremos colocar o sinal do PWM, que no caso é o pino 9, né, o pino que eu chamei de LED, e aí eu coloco o nome dele, vírgula, o que está guardado dentro da variável PWM. Prestem atenção que nós estamos tratando do pino 9, que é um pino PWM, e nós não colocamos digital write, nós colocamos analog write, porque se trata de um valor, né, de um sinal PWM que nós estamos enviando lá para o LED. Vamos ver então se funciona? Vamos iniciar aqui a simulação. O LED, ele não acendeu, mas olhando aqui, nós temos 0 volt, tá vendo? Agora, nós vamos começar a girar aqui o cursor do potenciômetro. Observem que quando eu girei um pouquinho, o LED, ele acendeu, só que ele tá com uma intensidade de luz bem baixa. E à medida que eu vou alterando o cursor aqui do potenciômetro, eu vou alterando o valor da resistência e, consequentemente, da tensão, eu consigo alterar a quantidade de luz que está saindo do LED, de forma que quando eu chego aqui no máximo, eu tenho o máximo de luz saindo desse componente. Para vocês enxergarem melhor o PWM, eu vou pegar aqui nos componentes um osciloscópio. O osciloscópio, ele é um equipamento de laboratório que nós usamos para poder observar e analisar formas de onda. Então, aqui nessa telinha, nós vamos conseguir enxergar a forma de onda do PWM que está saindo. Então, olha só, eu vou pegar aqui o tempo por divisão, para ficar melhor de vocês enxergarem, eu vou colocar 1 milissegundo. O terminal negativo do osciloscópio, nós podemos ligar no GND do nosso circuito. Então, vou trazer ele aqui até a trilha do GND, do terra. Vou mudar a cor aqui para preto. E o outro terminal, que é o terminal positivo, eu vou ligar aqui nessa trilha do protoboard que tá chegando o sinal do pino 9. Tá vendo que o sinal do pino 9, ele vem aqui para poder alimentar o LED? Então, aqui, ó, nessa trilha, eu vou ligar o outro terminal do osciloscópio para nós conseguirmos enxergar justamente esse sinal que está chegando aqui para alimentar o LED, né? O sinal PWM que saiu do pino 9. Então, vou iniciar a simulação. Observem que agora, no início, nós estamos aqui na posição de 0 volt no pino do meio do potenciômetro. Então, o nosso LED ele está totalmente apagado e aqui nós observamos o nível baixo durante todo o tempo. Agora, eu vou começar a alterar aqui o meu potenciômetro. A partir do momento que eu começo a alterar, tá vendo que agora o LED tem um pouquinho de brilho e tem um duty cycle bem pequenininho aqui no nosso PWM. É bem pequeno o tempo que esse sinal fica em nível lógico alto. Agora, eu vou aumentando isso daqui e quanto mais eu vou aumentando,
mais eu tenho um tempo maior, né, de pulso de nível lógico alto e, consequentemente, maior vai ficando a intensidade da luz do LED. Ó, aqui nessa posição intermediária, nós temos exatamente 50% de Dutch Cycle, então o LED está aqui com metade da sua luminosidade, 50% do tempo fica em nível alto e 50% do tempo em nível baixo. Agora, eu consigo alterar aqui mais, né? Nessa posição, nós temos praticamente todo o nosso ciclo em nível lógico alto, né? Um Dutch Cycle aí parece-me que de cerca de 75%. E para finalizar aqui, nós podemos colocar finalmente um Dutch Cycle de 100%. Nessa condição, nós temos o maior brilho do LED e aí durante todo o tempo nós temos 5 volts nesse sinal. Bom, gente, então o nosso PWM funcionou para controlar a luminosidade do LED. Agora, nós vamos passar para uma outra parte da aula, que é usar um PWM para controlar a velocidade de um motor de corrente contínua. Qual que é a diferença do LED com relação ao motor? Uma primeira ideia que a gente poderia ter é tirar o LED daqui e colocar no lugar desse LED um motor. Só que nós não podemos fazer isso. Por quê, gente? Porque a placa do Arduino existe uma limitação com relação à corrente que ela consegue fornecer para determinada carga. Cada pininho aqui que vocês estão vendo do Arduino, ele consegue fornecer uma corrente de, no máximo, 40 mA. Como a corrente que flui pelo LED, ela é, em geral, próxima de 20 mA, é tranquilo, nós podemos ligar o LED aqui diretamente na saída do pininho aqui do Arduino, que não tem problema nenhum. Agora, se nós pensarmos em um motor, a situação muda, porque o motor, mesmo que ele tenha uma potência pequena, né? Quanto maior a potência do motor, nós vamos observar comportamentos diferentes, né, de corrente para ele, mas o motor, no geral, ele apresenta níveis de corrente que esses pinos aqui do Arduino não conseguem fornecer. Então, nós precisamos usar uma outra estratégia de ligação de circuito elétrico para poder aproveitar o PWM para fazer o controle da velocidade e também, ao mesmo tempo, não danificar o Arduino. Vamos analisar aqui quantos ampere o motor CC aqui do Tinkercad consome. Então, eu vou vir aqui e eu vou pesquisar motor CC, que é um motor de corrente contínua. É esse aqui o símbolo que o Tinkercad tem para motor. Vamos pegar aqui uma fonte para alimentar esse motor. Então, eu vou alimentar ele de forma independente do Arduino, só para nós vermos realmente quanto de corrente ele puxa. Então, ó, vou colocar aqui polo positivo com polo positivo do motor e polo negativo da fonte com polo negativo do motor. Vamos deixar a tensão aqui da fonte em 5 volts, que é a tensão, né, máxima aí que o Arduino fornece, e vamos iniciar a simulação. Veja que, nesse caso, alimentando o motor aqui com 5 volts, nós temos uma corrente saindo da fonte de cerca de 80 mA. Conforme eu disse para vocês, então, como cada pino do Arduino consegue fornecer 40 mA no máximo, nós teríamos um problema se nós conectássemos esse motor diretamente na saída do Arduino. Para solucionar esse problema, então, nós podemos usar um circuito igual esse que vocês estão vendo aí na tela, para poder ligar o motor e controlar o motor com esse sinal de PWM que vem do Arduino. Então, percebam que agora, nessa configuração, nós vamos usar o sinal de PWM
do Arduino para controlar o motor, só que nós não vamos usar propriamente a corrente que está saindo lá do pino do PWM do Arduino para alimentar o próprio motor. Eu vou tentar explicar isso para vocês, como que isso pode acontecer por meio deste circuito aqui. Então, olha só, o nosso pino de saída digital PWM do Arduino não vai ser ligado diretamente no motor. Esse pino PWM que sai lá do Arduino, ele vai ser ligado num resistor de 1K ohm, nesse caso desse circuito, e depois a outra extremidade desse resistor é ligada em um componente eletrônico que nós chamamos de transistor. No caso, esse vai ser um transistor NPN que nós vamos usar. O que é um transistor? O transistor é um componente eletrônico que ele é capaz de atuar como se fosse uma chave. Ele pode operar como uma chave aberta ou uma chave fechada. Ele também pode trabalhar como um amplificador, mas isso não nos interessa no momento. Nesse circuito, ele vai trabalhar como chave aberta ou chave fechada. Você pode pensar assim, que o transistor, nesse caso, ele é uma chave, só que não é uma chave controlada mecanicamente, alguém que vai lá e fecha ou abre essa chave. Essa chave é controlada por uma grandeza elétrica. Então, quando tem corrente aqui, gente, que vem aqui desse pino que saiu do Arduino, quando tem corrente aqui na base do transistor, aqui a gente tem esse Bzinho, porque esse terminal do transistor chama base. Aqui a gente tem esse C, porque esse terminal chama coletor, e aqui esse E é de emissor. Então, nós temos base, coletor e emissor. Então, voltando aqui para o assunto da chave, que é o transistor. Se a gente tiver corrente aqui na base, o que vai acontecer? Imagina que esse transistor aqui vai funcionar como uma chave fechada. Isso aqui é como se fosse um curto-circuito, uma chave fechada. E aí, o motor vai ter um circuito fechado, ele vai estar energizado, ó. Eu vou ter uma diferença de potencial de 5 volt entre os terminais do motor. Então, nessa condição que tem corrente aqui, o transistor opera como uma chave fechada e o meu motor vai funcionar. Agora, quando eu não tenho saída aqui no meu pino PWM, quando eu não tenho corrente aqui na base, o que vai acontecer? O meu transistor, ele funciona como uma chave aberta. É como se ele fosse um circuito aberto aqui. E se aqui estiver aberto, o que acontece? Não tem corrente fluindo aqui pelo motor e ele vai ficar desligado. Então, a partir do sinal PWM que vem, a gente consegue modular, né? A gente consegue alterar o tempo que esse transistor vai ficar fechado e o motor vai ficar funcionando e o tempo que esse transistor vai ficar aberto e o motor não vai funcionar. E aí é aquela mesma ideia do LED. Controlando o duty cycle do PWM, a gente pode controlar a velocidade com que o motor gira. Se o duty cycle tiver 100%, o motor vai girar na velocidade nominal dele. Agora, se o duty cycle tiver 0%, o motor vai ficar parado. Agora, qualquer valor de duty cycle entre 0 e 100%, aí o motor vai girar com uma velocidade proporcional aí ao duty cycle. Bom, além de entender esse processo do transistor, vocês precisam entender também esse outro componente que é o diodo. O que acontece, gente? O motor, ele tem uma característica de circuito que faz com que, quando, por exemplo, nós desligamos o circuito, ele não consegue interromper a corrente instantaneamente, porque ele tem característica indutiva. Na aula de indutores, eu cheguei a comentar com vocês que o indutor se opõe à variação de corrente. Então, como o motor tem característica indutiva, ele não consegue acabar com essa corrente de uma hora para outra.
Se nós não colocássemos esse diodo aqui, corrente poderia voltar aqui para o circuito e poderia danificar os meus componentes do circuito. Então, a gente coloca esse diodo aqui porque esse diodo, ele funciona para confinar a corrente aqui, ó, dentro desse circuito, para que essa corrente possa, entre aspas, escoar até ela chegar em zero. Então, esse diodo chama diodo de roda livre. E a partir desse diodo aqui, a corrente vai ficar confinada nesse circuitinho até ela zerar e ela não vai voltar aqui para o resto do circuito. Por isso que a gente coloca esse diodo. E aqui em cima, a gente tem a alimentação do motor. Com relação a essa alimentação, gente, aqui agora, nesse exemplo, a gente vai usar o próprio 5 volt lá da placa, tá? A gente vai usar o 5 volt e o GND da parte power da placa. Por quê? Porque aquela parte, né, conforme a gente mediu, a corrente que esse motor pede no Tinkercad, ela tá próxima de 80 mA. E 80 mA é um valor de corrente que a parte power da placa consegue fornecer tranquilamente. Agora, se você tivesse uma carga que demandasse uma corrente maior, que a placa do Arduino não conseguisse fornecer, uma corrente, por exemplo, maior que 500 mA, aí você pode usar uma fonte externa. Você pode colocar uma outra fonte de energia elétrica, que não é a própria placa do Arduino, porque aí essa fonte externa vai alimentar o seu motor ou a sua carga sem precisar necessariamente puxar a corrente do Arduino. Então, do Arduino, a gente só usa aqui mesmo o sinalzinho de PWM para controlar o transistor, para a gente poder controlar quando que esse circuito vai estar aberto e fechado. Agora, a corrente fornecida pelo motor, para o motor poder funcionar mesmo, aí é um circuito diferente, é um circuito independente. Vamos então para o Tinkercad montar esse circuito. Olha só, eu vou começar aqui por essa parte, eu vou tirar um pino PWM do Arduino, vou ligar na extremidade de um resistor de 1K ohm e a outra extremidade desse resistor eu vou ligar na base de um transistor NPN. Vamos fazer isso primeiro. Eu vou pegar, então, um resistor aqui no Tinkercad, vou rotacionar ele. O valor de resistência, conforme vocês viram, é 1K ohm, que é o valor padrão que vem aqui no Tinkercad, então a gente nem precisa mudar. Vamos pegar e conectar aqui, nessa extremidade do resistor, um pino PWM. Ó, então, a gente pode escolher, por exemplo, o pino 3, o pino 5, o pino 6, qualquer pino PWM aqui da placa, a gente pode escolher. Eu vou escolher o pino 6. O pino 9 nós usamos para alimentar o LED, né? Então, eu vou trazer o pino 6 aqui para a trilha da extremidade do meu resistor de 1K. Bom, a outra extremidade do resistor de 1K tem que ser ligada na base de um transistor NPN. Então, vamos vir aqui e digitar transistor. Ó, transistor NPN, é esse daqui que nós vamos usar. Notem que ele tem 3 terminais, ó, o coletor, a base e o emissor, conforme eu tinha mostrado para vocês lá no desenho. Então, eu vou rotacionar de forma a ligar aqui, ó, a base dele na trilha do resistor de 1K. Vamos voltar no desenho. Então, essa parte da ligação é que nós acabamos de fazer. Note aqui, ó, que o emissor tá ligado no GND. Então, eu vou ligar emissor no GND. O emissor é esse pino aqui. Vamos levar aqui para a trilha de terra, de GND da nossa placa. Eu vou colocar a cor preta aqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer a ligação do coletor. O coletor, gente, ele vai ter que ser ligado aqui a 2 componentes, olha só. O coletor tá ligado no motor e tá ligado no diodo. O diodo, gente, ele funciona... Ele tem dois componentes conforme o LED. O LED, na verdade, ele é um diodo, só que o LED é um diodo emissor de luz.
Então, o diodo, ele também tem um anodo e um cátodo. Então, olha só, o coletor eu vou ligar no polo negativo do motor, porque o polo positivo aqui em cima eu vou ligar no 5 volt. Então, o coletor eu vou ter que ligar ele na trilha do polo negativo do motor e no anodo do meu diodo. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse motor aqui no meu protoboard. Para isso, eu vou rotacionar ele e vou colocar ele aqui embaixo. Olha só, nós temos que o coletor tem que ser ligado, conforme vocês estão vendo aqui, ó, coletor no polo negativo do motor. Então, toma cuidado para fazer a ligação aqui do coletor, eu vou levar ele para a trilha aqui do polo negativo, do terminal negativo do meu motor. Bom, além disso, o que mais? Esse ponto aqui, que é o ponto do coletor, que agora é o mesmo ponto aqui de baixo, que é o polo negativo do meu motor, tem que ser ligado no anodo de um diodo. Então, eu vou vir aqui e vou procurar diodo. Ó, esse é o diodo. O diodo, gente, essa parte dele aqui de cima, ó, até o próprio Tinkercad já avisa a gente. Essa parte de cima é o anodo e essa parte que tem uma listrinha em cinza é o cátodo. Então, o que a gente tem que fazer? Ligar o anodo aqui nessa trilha, né? Que é a trilha do coletor. Tanto faz ligar o anodo aqui ou ligar o anodo aqui, porque é o mesmo ponto elétrico, já que a gente acabou de ligar aqui os dois com o fio. Então, vou colocar o meu diodo aqui embaixo, vou rotacionar ele, e ó, o anodo eu coloquei aqui junto com o terminal negativo do motor e junto com o coletor do transistor. Nós estamos quase acabando, voltando aqui no desenho, o que falta fazer? Olha só, no 5 volt, nós temos que ligar o terminal positivo do motor e também temos que ligar o cátodo do diodo. Então, vou vir aqui, ó, essa trilha aqui, que é o terminal positivo do motor, eu vou trazer para o 5 volt. Usei aqui a minha trilha de 5 volt do protoboard. E, além disso, a última ligação que a gente tem que fazer é do cátodo do diodo aqui nessa trilha, né, do positivo do motor, no terminal positivo do motor. Pronto, então, agora a nossa ligação tá feita. Agora que a parte de ligação do circuito do motor tá pronta, vamos alterar o código para o PWM poder controlar também o pino 6, que é o pino que nós ligamos aqui na base do transistor, ó. Então, o pino 9 tá indo lá pro LED e o pino 6 tá indo aqui para a base do transistor que vai controlar o motor. O código, gente, para enviar o PWM para o pino 6 não tem nenhum segredo. É a mesma coisa que nós fizemos lá para o LED no pino 9, nós vamos fazer para o motor no pino 6. Então, observem aqui, eu declarei a variável const_int, chamei ela de motor, e esse é o nome que eu dei, então, para o pino 6. O pino 6, que nós vamos ligar o motor, eu dei o nome de motor. Aqui, nós já tínhamos, dentro do void setup, inicializado o pino do LED. Agora, nós fazemos a mesma coisa para o pino do motor. Então, colocamos pin mode, aí entre parênteses o nome do pino, que é motor, e ele vai ser um pino também de saída, output. Dentro do void loop, nós já tínhamos, né, capturado a informação do pino do potenciômetro, já tínhamos colocado dentro da variável PWM a informação de duty cycle por meio do comando map. E aí, agora, a única linha que eu acrescentei aqui embaixo foi analog write, entre parênteses, motor, vírgula, PWM. Então, a mesma coisa que a gente tinha feito com o pino do LED, eu fiz aqui também para o pino do motor. Então, é só isso o código, vamos ver se funciona.
Para testar, então, vamos iniciar a simulação. E agora, podemos observar que temos 0 volt aqui na saída do potenciômetro. Vamos alterar o potenciômetro para ver o que acontece com o motor. Observem aqui, ó, que nessa condição inicial, ele está marcando 0 RPM. RPM, gente, é rotação por minuto. Então, ele não está rodando, né? Ele está com 0 rotações por minuto. Bom, vamos agora mexer aqui no potenciômetro. Olha só. Quando eu altero o potenciômetro, nós temos aqui uma luminosidade no LED pequena, conforme a gente já tinha visto, e observamos aqui que também o valor de rotação do motor mudou. Aqui agora está aproximadamente 1.500 RPM. Aí, se nós formos alterando aqui o potenciômetro, nós vamos observar que a rotação do motor está também alterando. Então, eu consigo fazer esse motor se movimentar com uma velocidade mais rápida ou mais devagar a partir aqui do meu potenciômetro. Ó, quando eu vou alterando, ele vai aumentando cada vez mais o valor de rotações por minuto. Vou colocar aqui no máximo, ó, tá quase no máximo, tá com aproximadamente 8.500 rotações por minuto. Agora, eu vou colocar aqui o potenciômetro no máximo. Nós temos o máximo de iluminação aqui pelo LED, e aí o motor chegou em uma quantidade próxima aí de 10.000 rotações por minuto. Observem aqui também, né, que conforme a gente já falou, todo esse processo pode ser observado aqui pelo osciloscópio. Ó. Nessa situação máxima, nós temos o nível lógico alto o tempo todo no PWM, e aí a partir do momento que nós vamos alterando o potenciômetro, nós alteramos o duty cycle do PWM, consequentemente, alteramos o brilho do LED e alteramos a velocidade do motor. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tirem as dúvidas que restarem comigo. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima!